coisa. Eu fui a todas as 5 assembleias realizadas para tentar tirar a greve. Eu votei sempre nas 5 assembleias contra a greve. Naturalmente que eu não fui furar a greve. No momento em que decretaram a greve, eu disse, bom, agora eu vou fazer greve. Naturalmente que eu também não fui piquetear na porta do Estadão, onde eu trabalhava, porque eu achava que isso era uma afronta gigantesca. Como é que eu vou fazer piquete na porta do lugar onde eu trabalho? Eu É. fui fazer piquete lá na Barão de Limeira, na Folha de São Paulo. Bem, voltamos para as redações e eu nunca esqueço de um detalhe. Na noite da assembleia, da última assembleia, realizada no Teatro Tuca da PUC, ali em Perdizes, aquele teatro lotado, compareceu a assembleia, estava lá nos fundos do teatro, o, imaginem vocês, a figura do Lula, Ah, é. com aquele boné de couro dele, horroroso, essa barba enorme dele, e com 2 olhos, assim, absolutamente vermelhos e injetados das órbitas, não é? E que não tinha nenhum pudor em ficar ali falando em voz alta e xingando os jornalistas e dizendo coisas ruins dos jornalistas, porque ele nunca teve respeito mesmo por jornalista e pela imprensa, apesar de ele só ser o que ele é porque ele contou com as benesses da imprensa no Brasil a seu favor, né? Bom, É. e ele estava lá. Eu votei contra também naquela Assembleia. Aprovado, aprovado. Aí a gente está saindo e no hall do teatro ali eu encontro com uma figura que trabalhava junto comigo no Esporte do Estadão. Era repórter no Esporte do Estadão. E todos os dias eu pegava as matérias dele, tinha que copidescar e reescrever e tal. Bem, quem era essa figura? Era um repórter chamado Fausto Silva. Ah, Vocês conhecem, né? sim. Fausto Silva. Aí ele chegou para mim e disse assim: Ô, Vitão, ô, a gente sabe que tu tá aí votando contra a greve. É o seguinte, ó, amanhã de manhã, lá no NMB, vai ter um helicóptero, né, para levar a gente para descer lá no telhado, no teto lá do Estadão, lá na marginal do Tietê. E aí a gente vai, então, fazer o jornal. Tu pode ir para lá que vai ter o. Eu digo aqui, ó, Faustão, o negócio é o seguinte: eu sou contra a greve, mas eu não vou furar a greve, tá? E tchau para ti, deu. Bom, no fim de novembro daquele ano, no começo de novembro daquele ano, eu saí, fui demitido, né, por causa da greve, na última leva dos demitidos lá no Estadão. Bem, não preciso dizer para vocês que nunca mais, isto foi o ano de 79, nós estamos em 2014, portanto já se passaram quantos anos? 35 anos aí. É. 35 anos. Nunca mais houve uma greve de jornalistas em São Paulo. Porque aquela greve foi fatal, vocês compreendem? Sim. O fracasso dela, a incompetência dela, a falta de oportunidade dela, ou seja, ela jamais poderia ter sido realizada naquele momento, determinou uma completa desmoralização do mecanismo da greve entre os jornalistas. É um trauma absoluto, total, está compreendendo? Sim. A quem nós devemos isso? Nós devemos isso aos petistas e aos comunistas, não é? Eles conseguiram este resultado. Hoje, jornalistas em São Paulo, e como São Paulo é o trem do país, é o que puxa o país, não se atrevem a fazer uma grevezinha, não. E se São Paulo não reivindica, o resto do país você acha que vai reivindicar? Este é o trabalho produzido por petistas e comunistas. Bem, os comunistas, ao perderem aquela greve ali, perderam
perderam a batalha pelo controle das cabeças, das vontades, das mentes dos jornalistas e dos artistas e dos escritores, enfim, dessa linha de gente toda no país. Né? Ou seja, o PT, a partir daquele momento, tomou conta do chamada área cultural no Brasil. E hoje eles fazem o que querem, bem entende, neste país. A tal ponto, gente, que nós estamos vivendo um momento de crise gigantesca na sociedade brasileira e vocês não veem um pensador para apontar o tamanho da crise. Entre pensadores, eu incluo, inclusive, também economistas. Mas você não vê economistas para escreverem artigos dizendo, olhe, nós estamos explodindo. Estamos explodindo. O país está numa crise gigantesca. Nós estamos aí com problemas energéticos gravíssimos. Aí, São Paulo, quem está em São Paulo, está em vias de ficar sem água, com racionamento de água. Por quê? Porque não chove e não tem recomposição do nível das barragens. E nada acontece. Nada acontece. Este país emburreceu totalmente. Se vocês fechassem as universidades brasileiras hoje, ninguém sentiria a falta delas. Porque se produz qualquer coisa dentro das universidades brasileiras, menos pensamento. Com certeza. Não é? É. Esta é a situação que nós estamos vivendo, não é? Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte aqui, ele queria saber que tu ia falar sobre por que não acontece nada contra esse regime no Brasil, né? Eu dei um toque, eu perguntei, é verdade, por que não acontece? Bem, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, o Brasil não é uma Venezuela, o Brasil não é uma Argentina, o Brasil não é uma Bolívia, nem um Paraguai. O Brasil é uma nação que o petismo está conseguindo derrubar. Nós estávamos em vias de ocupar a 5ª posição mundial em termos de PIB mundial. Bem, nós estamos caindo para o 9º lugar. Mas vejam bem, nós estamos ainda entre as 10 maiores economias mundiais. Então, a Venezuela, por exemplo, está na situação em que está, de insurreição popular nas ruas, por uma razão. Falta tudo, gente, na Venezuela. Falta tudo. Falta papel higiênico, falta frango congelado, falta botijão de gás, não adianta eu sair de casa em Caracas e ir para a porta de um supermercado porque as gôndolas estão vazias. Quando há um anúncio que corre pelos bairros, olha, chegou tal coisa, é uma avalanche de gente para o supermercado e em 5 minutos não tem mais nada. O que a gente tem falado aqui de vez em quando é que o Brasil, enquanto não chegar nesse ponto, as pessoas não vão se dar conta do tamanho do problema. Mas aí é que eu quero dizer para vocês, o Brasil não chega nesse ponto. Uhum. Porque muito antes de chegar nesse ponto, já caiu o regime, já caiu tudo. Imagine as pessoas, essa enorme, gigantesca classe média que tem no Brasil, de dezenas e dezenas de milhões de pessoas, sem terem o que comer. Vocês acham que o governo resistiria 2 dias? Eu não sei. Eu não concordo com isso. Inclusive porque aqui a gente tem um amplo proletariado no poder, né? E eu não sei se isso pode ser desse jeito. Eu acho que no Brasil as coisas podem chegar num nível parecido a esse, viu? Chegar podem, né? Eu acho que pode chegar numa coisa... Inclusive porque agora tem Copa do Mundo, como o Vitor mesmo está falando, está tudo maquiado, né? Economicamente está maquiado. Veja bem. Mas já vamos ter, por exemplo, a gente não vai ter de comida agora, mas já vamos ter... O Jair Bolsonaro esteve aqui na rádio e explicou. Até o meio do ano vai começar racionamento de energia no Brasil. E isso daí, se tiver racionamento, essa Dilma não ganha a eleição. Ele deixou bem claro. E se ela não ganhar a eleição, se ela perder, eu também acho isso difícil. Ele estava explicando... Racionamento de quê que ele falou? De energia.
Ah, sim, isso é provável, é possível. Energia. E isso é uma coisa grave, uma coisa perigosa. E o Brasil já está passando por isso já faz tempo. Né? Bom, deixa eu te fazer uma correção. Eu acho necessária fazer essa correção, Sim. porque é uma correção conceitual muito importante e determinante. Sim. Você falou uma coisa dizendo o seguinte: esse governo está dominado pela nomenclatura, pelo lumpesinato. Sim. Não é bem assim. É preciso corrigir. Ao longo desses anos todos, desde a fundação do PT, como eu disse para vocês, o PT é fundado sob um tripé e a parte que compõe a chamada base social do PT, na sua origem, era o operariado industrial mais avançado do país. Mais capacitado tecnicamente do país. Sim, e ligado à indústria mais de ponta, que era a indústria internacional automobilística. Tá? Sim. Com o correr do tempo, esta perna da base social do PT vai mudando de figura. Saem os metalúrgicos e a parte fundamental passou a ser, durante um período, os bancários. Com as mudanças do sistema capitalista no Brasil, e com a informatização acelerada do setor bancário, aqueles exércitos monumentais de bancários que nós tínhamos foram reduzidos a 1/10. Qualquer um de nós entra hoje numa agência bancária e vê que não tem mais caixa aí bancário. A pessoa vai direto no cash dispenser, na máquina, não é? Bom, com, então, o fim da carreira do bancário, porque eu considero que a carreira do bancário acabou. O que tem aí é uns mamutes que sobraram, tal. Bem, gira-se o palco novamente e esta base social do PT muda mais um pouco. Ela passa a ser, por exemplo, dominada e preponderante nela, digamos assim, professores do setor público brasileiro, das prefeituras municipais, dos estados e das universidades. Isso da década de 90, poderia ser descrever mais ou menos nessa época? Pode. Você pode dizer como sendo da década de 90 e chegando até os anos 2000, até poucos anos atrás. Antes da Bolsa Família. Acho que antes da Bolsa Família. Bem, mas aí vai e gira mais um tanto o palco da base social do PT, e eis que eles chegam ao ponto em que chegaram hoje. Quem é a base social do PT hoje? É o marginal do sem terra. E vejam bem, quando eu estou chamando marginal do sem terra, eu não estou chamando naquele sentido pejorativo do bandido. Não, eu estou falando enquanto uma categoria econômica e sociológica. Marginal por quê? Porque ele periferia, é um indivíduo que não participa do processo produtivo, da cadeia produtiva na sociedade. Sim. Quem dizia isso? Eu não estou inventando uma coisa aqui demonizante desses camaradas. Não, quem dizia isso era Karl Marx. Karl Marx é o cara que inventou esta palavra que você usou. Sim, claro. Do lumpen. Quem era o lumpen para o Karl Marx, na época em que ele escreveu? Era um marginal da economia, aquele que não participava do processo produtivo, não gerava valor com o seu trabalho. O Lula seria esse também, né? De certa maneira, porque ele nunca fez nada praticamente na vida dele, só ficou agitando. Não, eu vou chegar. Ele é a encarnação desse lumpen proletariado, você não acredita? Não, eu vou chegar até o Lula já. Veja bem, concluindo só esta coisa do lumpesinato, então o Marx, que desprezava o lumpen, para ele o lumpen naquela época eram aquelas massas expulsas do campo e que iam se tornar massa de exército de reserva, de mão de obra nas cidades para a indústria nascente, tá bem? Pequena burguesia também pode ser dizer. Hein? Pequeno burgueses também pode ser ou não? Não. Os desqualificados, né? Os desqualificados. O lumpen era rigorosamente o que não gerava valor, o que estava fora do processo produtivo, e você estando fora do processo produtivo, conforme Marx, você não tinha
identidade de classe. Portanto, você não definia interesses para serem defendidos. Você não tinha interesses de classe. Mas qual é o interesse? Desde quando acampado e assentado do MST, que vive em barraca à beira de estrada, tem interesse de classe? Não tem. Desde quando eles compõem uma classe? Não compõem rigorosamente o que eles são. São marginais. Eles são lumpen, o lumpen clássico do Marx, do Karl Marx. O subproletariado. Ocorre o seguinte, gente. Ouçam isto. A ironia das ironias da história brasileira. Em pouco mais de 30 anos, aquele partido que se cria com o nome de Partido dos Trabalhadores se transforma em um partido que tem como sua base social não trabalhadores. Gente que não é do trabalho, gente que não tem trabalho, gente que não produz riqueza, gente que não tem nenhuma participação no processo produtivo. E aí é que vem, então, o seu Lula. Quem é o seu Lula? O seu Lula nasce representando operários e hoje ele representa quem? Ele representa estes marginais? Não. Porque se nós formos seguir o velho mecanismo, o velho catecismo marxista, estes marginais não têm interesse de classe. Então quem é que o Lula representa? O Lula representa outra grande deformação, que são os interesses, entre aspas, de classe da casta sindical. Sim. Quem manda, quem governa, quem domina o governo do PT, os governos do PT, são as castas sindicais. Eles geram um suposto interesse de classe ali, né? Supostamente eles estão falando pela classe trabalhadora, mas na verdade eles estão trabalhando só por si próprios. Isso é assim em todo lugar. O comunismo na União Soviética sofreu uma gigantesca degeneração também. E no fim, os burocratas do Partido Comunista, todos comunistas de carteirinha, eles trabalhavam era só para si, para os seus luxos, para as dachas, aquelas casas de praia magníficas que todos eles mantinham lá na Crimeia, junto ao Mar Negro. É isso aí. Vocês estão compreendendo? Este regime, gente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, é um regime já degenerado. Eu não vejo futuro nele. Mas Vitor, assim, só uma opinião minha. Com o país, até está conversando nesse dia aí com o deputado Jair Bolsonaro, ele deixou claro que num voo que ele pegou do Rio de Janeiro até Brasília com o ex-ministro, que inclusive era do PDT, do Trabalho, o Carlos Lupe. E daí chegou assim, Carlos Lupe, vamos conversar aqui sério, vamos falar de verdade. Qual que é o verdadeiro índice de desemprego no Brasil? Daí disse que o cara deu uma risadinha, né? Aquela sarcástica, né? Não vem me dizer que é essa porcentagem aí que estão informando aí na mídia, né? O governo passa. Diz que o negócio chega para mais de 30% de desemprego aí, chega talvez a 40% de desemprego. O negócio é um índice estúpido, porque eles classificam a pessoa empregada, a pessoa que está recebendo Bolsa Família. Então, o que eu quis comentar sobre isso, até baseado muito no que o professor Lázaro Carvalho falou recentemente, é que a gente está formando uma massa de gente que não tem classe. Gente que está somente recebendo dinheiro do governo, não produz absolutamente nada. Você vê essa horda aí essas hordas de pessoas desempregadas que vivem às custas do Bolsa Família e dessa grande massa de pessoas aí no movimento sem terra que já ocupam mais de 10% do território nacional e agora querem, segundo o seu Stedley, João Pedro Stedley, vão ocupar agora as cidades. Ele falou isso daí. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser considerada, né? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Claro que sim. E isso tudo que você falou é absolutamente verdadeiro. Estes índices propagandeados por eles mês a mês sobre a taxa de desemprego no Brasil são absolutamente ficção. Eles não passam de
absoluta ficção. Qual é a realidade no país? A realidade no país é o seguinte, vamos começar com o Bolsa Família. Você, para receber o Bolsa Família, você deve receber abaixo de R$300 por mês, me parece. Uma coisa assim, né? Deve ter renda nula. Renda nula. Para você. Bom, então quem recebe Bolsa Família não pode ter renda. Se não pode ter renda, não pode ter trabalho, correto? Claro. Sim. Porque a renda vem da onde? Do trabalho, a não ser que você seja filho de herdeiro de capitalista, de magnata. Não é? Se não é assim, a renda vem do trabalho. Bem, como o cara, para receber o Bolsa Família, não pode ter outras rendas, então ele não tem trabalho. Não tendo trabalho, todos aqueles que estão no Bolsa Família são desempregados. Comecemos por aí. E são hordas e hordas e hordas, não é? De gente no Bolsa Família. Bem, além disso, você tem atualmente uma gigantesca maquiação que é feita pelo Ministério do Trabalho do seu Carlos Lupe. Qual é a maquiação? Eu vou dizer para vocês. A maquiação que é feita é da seguinte. São no mínimo duas grandes maquiações. Uma delas, toda pessoa que procura trabalho por um mês, depois por 2, depois por 3 e não consegue trabalho, ela para de trabalhar e ela sai, mas ela não sai da lista, está compreendendo? E ela não é incorporada, no cadastro do desemprego. Está entendendo? Sim. Alô? Sim, claro. Então vocês vejam, aí já tem uma profunda distorção, tá? Que se você for incorporar essas pessoas que pararam de procurar emprego, vai dar um salto no índice do desemprego, tá? Mas tem uma outra coisa monumental também que não é considerada. Qual é? Nós estamos vivendo uma situação no país que é o seguinte, multidões, mas gigantescas multidões de assalariados ficam no emprego 9 meses, uma coisa assim, e pedem para ser demitidos para os seus patrões. Por quê? Porque eles querem levantar aquele, não sei o que, desemprego. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Muito bem. E, em seguida, tá, eles ficam vivendo do seguro-desemprego e depois vão procurar outro emprego de novo. Essas multidões, essas hordas, esses exércitos fantásticos de gente que está vivendo de seguro-desemprego não são consideradas como sem emprego, desempregados. Vocês sabiam disso? Sim, porque ele está ganhando do seguro-desemprego, então... É um seguro que ele vai receber, vai continuar recebendo e vai continuar na cifra dos empregados ainda. Mas isso aí é uma falsidade, tá compreendendo? Claro. Não? Então é tudo mentira que esse governo tá falando, tá fazendo, tá dizendo. E essas bolsas, que eles chegaram a um ponto de enlouquecimento total com a concessão dessas bolsas, essas bolsas já todo mundo passa a se dar conta que isso é um tiro nos 2 pés contra o futuro desse país, não é? Sim, nós estamos produzindo gerações de brasileiros que não têm vinculação com o trabalho, que não têm vinculação com uma formação profissional, com uma formação técnica, com nada. Isso é muito ruim. Sim. E nisto o Bolsonaro tem razão. Não tem como tirar dele a razão, não é? Enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte. Na minha expectativa, na minha análise, no meu modo de ver, o quadro está pronto no país para se substituir o petismo no governo e se substituir um petista na presidência. As pesquisas de opinião que estão dando aí, a gente não deve se fixar na aprovação que é dada à figura da Dilma, mas em outros números que são muito graves e muito ruins para ela, para o governo dela, para o PT e para o petismo. O primeiro de todos eles, mais de 60% dos brasileiros estão dizendo que querem mudança.
Olha, atenção, esse dado é muito importante. João Pires Tede, ele falou isso aí, considerou e falou exatamente isso, que esse dado é a garantia que eles têm ali, parece, né? Olha aqui, ó, isso é muito perigoso para o petismo, tá? Porque quem quer mudança está disposto a votar em qualquer coisa nova que apareça pela frente. Sim, para o petismo, sim, mas para um movimento revolucionário, né? Uma sequência de movimento revolucionário, talvez não do PT. Não, eles não acreditam nisso. Eles sabem que eles não chegam mais ao poder via armada, não sei o que, golpe, isso. Não, sim. As coisas não são por aí, não tem mais espaço para isso. Bem, a outra coisa que é altamente ruim para eles são os índices de apreciação popular com respeito às áreas mais importantes: educação, saúde, segurança pública. O povo está aqui. Olha aqui, gente, vocês todos sabem o que aconteceu em junho do ano passado. Aqueles milhões de pessoas que foram à rua eram pessoas que estavam absolutamente enlouquecidas com condições que elas não suportam. Por exemplo, em São Paulo, quem mora em São Paulo depende de transporte coletivo, perde 6 horas por dia no transporte. 3 para vir para trabalhar e 3 para voltar para casa. Mas isso é monstruoso, tu tá compreendendo? Isso é monstruoso. Aqui em Porto Alegre, que é uma cidade muito menor, tem áreas da cidade aqui, e muito habitadas, em que as pessoas levam no mínimo 2 horas e meia. Tá compreendendo? Sim. Então, isso é muito ruim, isso é terrível para essas pessoas. Bom, isso levou milhões às ruas. Por conta de quê? Alô? Oi, pode falar. Levou milhões de pessoas às ruas, por quê? Pela exasperação de uma das questões que afeta a todo mundo, o transporte urbano. Esses problemas foram superados? Não foram. Mas vale a pena dizer que isso foi fomentado por movimentos como o Passe Livre, que é financiado pelo Ministério da Cultura, pelo governo federal, e foi por causa de 10 centavos, né? Foi pelo próprio pessoal que está vinculado ao poder, né? Mais uma vez, você tem razão. Mas, mais uma vez, comprova-se. Quem é que deu partida a isso? Sim, foram eles. Mas, mais uma vez, comprova-se que a teoria do feiticeiro que começa a fazer feitiçaria sobre a qual ele não tem controle. Claro, isso daí é uma disputa, é uma estratégia dialética. Você não sabe como isso pode acabar, né? Você inicia o processo, você não sabe qual é o final do processo. Né? Eles, no delírio deles, os petistas, eles imaginam que eles podem controlar as massas totalmente por meio de mecanismos de engenharia política, engenharia social, enfim. Não é assim. Não é assim. Eles detonaram o início dessas manifestações, sim, é fato, detonaram, mas chegou um ponto que eles perderam o controle total. E aí, para acabar com elas, eles foram recorrer a esses novos terroristas urbanos dos black blocs e de não sei mais o quê. Para quê? Para fazer essas violentas agressões ao final de cada manifestação, para amedrontar, para inibir, não é, esses segmentos gigantescos de classe média quanto à vontade deles de sair à rua. Bom, inibiram o descontentamento da classe média? Mas é claro que não, gente. Eu suponho que alguns de vocês, semanalmente e tal, vão ao supermercado. Não é verdade? Uhum. Bem, e o que acontece no supermercado? A inflação que você observa no supermercado é aquela inflação divulgada pela FGV mensalmente? Mas é óbvio que não. A inflação anual da dona Dilma, que a FGV divulga, é de 5,8 ou 5,9 no ano. Bem, mas a inflação nossa no supermercado
é de no mínimo 15%. E a inflação dos milhões de velhinhos brasileiros, de pensionistas brasileiros, de aposentados brasileiros, que vão às farmácias comprar os seus remédios, essa é de no mínimo 25%. Curioso, hein? Porque a senadora Cátia Abreu, que até então ela era oposição no país, agora ela aderiu, parece que entrou no PMDB, ela disse aí poucos dias atrás que a comida no Brasil é a mais barata do mundo. Não sei onde, né? Daí a gente perguntou onde que ela está fazendo compra, né? Tem que avisar o pessoal aí, que deve ser bom esse supermercado aí. Talvez eu não vi a declaração dela e não vi em que contexto ela falou, e se ela tirou uma nota escrita ou escreveu um artigo, tem que ver em qual contexto ela tirou isso. Porque, veja bem, se ela falou com uma representante do produtor rural... governo. Se ela falou pelo produtor rural, do qual ela é representante máxima, porque ela é a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ela teria toda a razão. Porque o quilo de costela bovina, por exemplo, que sai ali do campo, de gado em pé, o pecuarista é remunerado abaixo de um R$1 por quilo de costela que sai ali do campo. Mas você vai no supermercado e quanto custa o quilo da costela? E que é uma carne de segunda, é uma carne vagabunda, tal, não é? Sim. Vamos ver o quanto ele é remunerado, o produtor no campo, e depois por quanto essa comida é vendida no supermercado. O produtor rural ganha R$1 e o supermercado está vendendo por 50. Nesse intervalo que há entre o campo e a gôndola do supermercado, o produto adquire um valor monumental de grande, mas que não fica com o produtor rural. Então, se ela falou como o representante dos produtores rurais, ela está certa. Ela falou do consumidor. Bem, aí ela falou uma besteira se ela falou pelo consumidor. Porque se ela fala pelo produtor rural, ela está absolutamente certa. Falando pelo consumidor, ela está errada. Aí já é não representar o produtor e representar o governo. Com certeza. E aí é uma deformação. Porque a comida produzida no Brasil é, sim, barata. Agora, a comida, veja, produzida lá onde se produz ela, no campo. Agora, quando ela chega na mesa do brasileiro, ela é extremamente caríssima, não é? Pois é, agora, essa a gente estava falando, como a gente estava falando antes também da questão ali do desemprego, né? Esses números aí, né? Adulterados, né? Toda essa... Eles mudam os critérios, fazem toda uma confusão, acho que até no IBGE já teve ali dados ali que foi modificado o critério para não sei o que. Sim, claro. Favorecer, não sei o que. Quer dizer, mas toda essa mudança, esse negócio imenso aí não se faz, não tem como fazer uma coisa dessa sem um apoio, né, maciço da mídia inteira, né? São eles que vão divulgar, como eu estava falando a questão ali dessa esquerdismo aí na mídia, né, que tomou conta. Quer dizer, não tem como fazer sem isso, né? Mas é isso. O que acontece? O país parou, gente. O país parou porque não tem massa crítica neste país. Por quê? Porque, por exemplo, todos os partidos políticos foram literalmente comprados, mesmo aqueles que são de oposição. Quer ver como? Eu vou dizer. O PSDB, que é o maior partido na oposição, o que é o PSDB? É um partido que faz, entre aspas, uma meia oposição. Sabe por quê? Porque o PSDB morre de medo de ser confundido com um partido de direita. Exato. Está compreendendo? Ele quer se apresentar e ele quer ser visto como um partido de esquerda. Bem, mas enquanto ele ficar nesta pretensão, ele vai ficar levando pontapé no traseiro o tempo inteiro do petralismo, tá? E não vai chegar a lugar nenhum. E outra coisa, ele está convalidando a ideologia petista. Aquela que diz, não, olha que bonito é só quem é de esquerda. Quem não é de esquerda é feio, é atrasado, é reacionário,
Aí fica aquele negócio que o professor Olavo já falou, né? O campeonato de esquerdismo, né? Exatamente. Então, quando todo mundo se colocou dentro do mesmo espectro político, ideológico e cultural, o que você espera que saia dali? Se não submissões e mais submissões. Eu acho, por exemplo, que o Olavo está desempenhando um papel fundamentalíssimo neste país, e não é por acaso que batem tanto nele e que o perseguem. Por quê? Eu já escrevi sobre isso. O Olavo é um camarada que, nesses anos em que ele vem trabalhando, e ele faz o trabalho mais complicado de todos, qual seja o de formar pensadores, tá? O Olavo vem criando um grande exército de gente que pensa. E isto assusta a petralhada, porque é uma gente crítica e é uma gente que não se submete a esse discursinho barato, idiota, primário, precário do petismo de atribuir a todos os outros a maldade. Quem não está comigo é mau. Quem não está comigo não é bom, é ruim. Né? Quem não está comigo é atrasado. Quem está comigo é o cara que é progressista, o que está fora da... Ora, que é isso, gente? Vamos acabar com isto. Mas eles estão com muito medo disto também. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os períodos de crise são aqueles períodos em que sempre se tem algum tipo de aceleração histórica. Ah, não tem partido que diga isso para o povo. Ah, não tem lideranças partidárias ou políticas que digam isto para o povo. Ah, não tem estadista. Não, olha aqui, ó. Não há vazio. Quando o povo se põe nas ruas para protestar, ou isso, aquilo, aquele outro, alguma coisa surgirá disso. Vocês estão entendendo? Hã? Sim, tem alguma Pro bem ou pro mal, né? Tá. Como na Revolução Francesa, né? Você tem razão de novo. Pode dar numa grande porcaria. Sim. Não é? Mas pode também dar uma... Como na Venezuela, né? Na Venezuela é uma coisa muito boa que está acontecendo agora lá, né? Natural, caso, claro. Né? Claro. Bom, e a Venezuela é um modelo sobre o qual estou pensando. Vem cá, tem algum partido na Venezuela, na oposição, capaz de... Não, nenhum. Tem algum nome? Não, tem um ali que se jactou e se lançou um pouco atrás. Leopoldo Lopes, né? Não, aquele que concorreu antes à presidência. O Capriles? Mas o Capriles parece que ele está queimadaço, né? Diz que ele... Pois é, mas exatamente, o seu Capriles está num tipo de moderação e coisa e tal, e mais querendo conter as ruas. O que aconteceu? O que aconteceu? Uma espécie do José Serra, ele. Perdeu a liderança para este que agora foi preso. Leopoldo Lopes, exato. E este Leopoldo Lopes, na cadeia, preso, é ainda pior do que solto. Vocês pois compram? Com certeza. É verdade. Isto é um aprisionamento que o próprio regime bolivariano se coloca. Quando eles prenderam o cara, aí mesmo é que eles atribuíram poder político ao cara. Vocês estão entendendo? Sim. É isso aí. O camarada preso agora se torna efetivamente uma grande liderança para o povo venezuelano. E este camarada, com certeza, está ultrapassando o Capriles. Por quê? Porque ele teve mais sensibilidade de perceber o que é o tamanho da indignação do povo. E que mais? E ele chegou àquela compreensão, sim, de que chegou a hora de que é necessário derrubar aquele regime bolivariano. E as coisas estão crescendo muito lá, gente. Olha só. Neste momento se tem notícias importantes de que estão ocorrendo deserções no nível do Exército e da Guarda Nacional Bolivariana. É evidente, mas em qualquer parte do mundo, em qualquer época histórica, colocar soldado armado a atirar no povo é uma grande complicação. E outra coisa que também lá é mais grave, né? É uma grande complicação, gente, porque sabe por quê? O soldado que vai para a rua,
Ele não sabe se atrás daquela barricada lá onde tem uma multidão, se ali não está a irmã dele, o irmão dele, o pai dele, a irmã, a mãe, a tia, o tio, o primo. Está compreendendo? Coisa é séria. Isso é uma coisa dramaticíssima em qualquer lugar, tá? E isto está ocorrendo na Venezuela. E outra coisa, sabe, esse povo venezuelano é um povo católico. Então essas coisas também pesam muito para eles, não é? Eu acho, sinceramente, eu acho o seguinte: a Venezuela se decompôs. Acabou. E a Venezuela decomposta é um monumental problema para o regime petista no Brasil. Assim como a decomposição do governo da dona Cristina Kirchner na Argentina e outra violenta traz outra violenta consequência para o regime petista no Brasil. Sim. Não é? E esses camaradas vão se derrubando um atrás do outro, como o joguinho aquele das pedrinhas do dominó. Tá? Eu acho que é o que está começando a entrar em curso neste ano. No Brasil, as coisas não vão até o ponto em que a Venezuela foi. Porque é impossível, gente. Imaginem vocês, tomem vocês, por exemplo. Se vocês forem na geladeira da casa de vocês e ela estiver vazia, ela não tiver 1 litro de leite, uma garrafa de água, se vocês forem na padaria e não encontrarem pãozinho, se vocês forem... A diferença é que ali na Venezuela eles mantiveram o regime do Chávez já estava forte, ele já estava agressivo antes, né? Então eles acabaram suportando um pouco essa situação, né? Na Venezuela, que tem uma economia extremamente mais frágil do que a do Brasil, onde tudo se importa, tudo depende do exterior, o chavismo já vinha enfrentando gravíssimos problemas. A morte do Chávez só agudizou isso tudo, só extremou esta situação. E este camarada, este bolivariano aí, o Nicolás Maduro, que deveria ter dado um breque, uma brecada na coisa. Olha aqui, peraí, vamos fazer um entendimento mínimo aqui com este povo de oposição, porque afinal de contas ele quase perdeu as eleições para os caras. Ele deveria ter entendido o recado da Zuna. Não, ele resolveu engrossar. Mas a economia parou total. Toda. Não tem mais solução. Não tem mais... Gente, ponham-se no lugar de venezuelanos. Eles não têm ovo para comprar, leite, arroz, feijão, batata, nada. Não, e tem mais uma coisa que é pior do que tudo isso, né? Pior do que não ter papel higiênico, não ter ovo, não ter frango. É você ter mais de 60 mil soldados cubanos lá, agentes cubanos instalados no país, uma tropa de invasão. Não, e você ter milícias bolivarianas nas ruas, armadas, matando a sorrelpa, matando de maneira covarde e traiçoeira as pessoas do seu próprio povo. Ou seja, mas meus caros, isso quer dizer apenas uma coisa: o regime faliu. O regime faliu. A Venezuela faliu, acabou. A Venezuela é uma ficção, ela não existe mais. Entendeu? Alguns dias atrás eu escrevi aqui, eu digo assim, olha aqui, ó, um povo que não tem honra, não tem como viver. Porque honra está vinculado diretamente com dignidade. Você tem que ter vida digna. Quando um governo, um regime te leva a uma vida indigna, é uma vida desonrada, você não tem mais motivo e razão de viver. É preciso que você recupere a sua dignidade. Está compreendendo? Sim. Hã? Pois é. É isto o ponto a que se chegou na Venezuela.
Entendeu? Este é um ponto que nós estamos muito próximos de chegar aqui no Brasil. Tá entendendo? E os médicos cubanos aí também, né? Agora esses médicos cubanos chegando. Rapaz, esse negócio... Só para fazer um comentário em cima do que você está dizendo aí, né, Vitor? Quando a gente tem uma classe de pessoas que fica condenando até o que o Sherazade disse na TV, em relação até à defesa pessoal, não, claro, incentivando grupos de marginais, né? Mas até o cidadão se defender de qualquer maneira. O cara que foi preso no Rio de Janeiro, né, pela coleira lá, ele assaltava todo dia um monte de gente, né? E depois ele inclusive voltou a fazer isso, né? Depois de preso, o que aconteceu ali, que saiu em todos os jornais e até na mídia televisiva, né, na TV, nos jornais impressos e de TV, né? Aqui veio aquele alvoroço, que o Boechat, o pessoal do Pânico, um monte de gente falou contra, xingaram a Raquel, né, de barbárie, né? Esse povo que não se liga com 50 mil, né, ou 70 mil assassinatos, vamos dizer assim, colocar aí mais de 150 mil. Né? Democracia mas existe um ponto de vista. Que democracia que é essa? Então, assim, esse pessoal que tá aí, não está nem aí, né, para esses assassinatos, não está nem aí para esses latrocínios, não está nem aí para esses roubos, né, que acontece todo dia, esses furtos, né, o pessoal que não está nem aí para quem está saindo de casa 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar, que vai pegar um ônibus, que pode ser assaltado do ônibus, né, ou que está voltando para casa e pode ser assaltado, né, que pode tomar um tiro, que pode ter o ônibus queimado. Esse pessoal não tem vergonha na cara de dizer esse tipo de coisa. Às vezes quando o cidadão reage e fala, outro dia até o Jornal da Band disse o seguinte: o cidadão estava fazendo uma barbárie porque pegaram um cara e estavam querendo levar ele para a delegacia e colocar ele no banco de trás do negócio e estavam prendendo ele assim, para ele não correr, justamente, né? E estavam batendo o cara, claro, reação normal de quem está indignado com aquilo. Né? E daí até o Boechat fez uma citação, nossa, uma barbárie. Agora um filho da puta desse nunca pega um ônibus na vida, né? Nunca atravessa uma cidade com ônibus, nunca levanta cedo e tem que pegar às vezes 2, 3 ônibus para chegar no trabalho, andar uma distância e passar por lugares perigosos. Ele nunca faz isso, né? E a favor do cidadão é o que menos ele é, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu retomando e replicando aquilo que eu já havia dito. Por que o Boechat fala isso? O Boechat, por exemplo, é um exemplo... Alô? Oi. O Boechat é uma reprodução daquilo que eu já havia dito antes. É uma intelectualidade brasileira que se tornou inútil, porque o intelectual só tem interesse se ele pensa, se ele produz, se ele se coloca questionamento sobre a vida e a sociedade em que ele está vivendo. Ele não faz isso. Ele não faz isso, porque esta esquerda brasileira não se pergunta mais isso. Ela se deixou submeter absolutamente, totalmente, pelo modelo petista. Então, dela, gente, nós não podemos esperar nada. Nada virá daí. Está compreendendo? Eu acho lastimável que se perca a independência de algumas pessoas que vinham desempenhando um papel importante, como esta Cátia Abreu. A Cátia Abreu desempenhou um bom papel, né? Até que chegou um ponto que, premida lá pelas necessidades dos produtores rurais, ela diminuiu a intensidade do seu discurso e começou a fazer as migrações político-partidárias dela, não é? Até o ponto em que ela chegou agora, atualmente. Sabe o que vai acontecer? Ela é mais uma que vai ser expelida da política pela sua total desnecessidade no momento em que a crise se agudizar. É só dar uma agudizadinha na crise e ela vai deixar de ser necessária. Por quê? Porque ela não tem mais soluções. Por que isso?
devido à submissão dela ao poder. Vocês estão compreendendo? Essas coisas acontecem assim. Elas acontecem assim. Neste momento, é isso que está começando a acontecer no país com legiões desses caras. Ontem fui almoçar com um deputado federal gaúcho. Me convidou para almoçar. Queria me ouvir, me fazer algumas perguntas. Eu fui almoçar com ele. Aí ele me pergunta assim, me diz uma coisa, com toda honestidade. E veja bem, ele está num partido político que está na base da Dilma, na chamada base aliada. Tu achas que a Dilma vai se reeleger? Ele perguntou. Eu disse assim, olha, se a gente for pela análise fácil da pesquisa que está aí, ou das pesquisas que estão aparecendo aí, se diria que sim. Agora, eu digo que não, porque pelas outras leituras que eu estou fazendo, e é um monte de índices para isto, eu digo que ela não se reelege. E eu digo mais, esta crise que está aí se apresentando agora, ela vai se agudizar muito mais ao longo do ano. Eu não sei o que vai acontecer ali em junho, vocês estão compreendendo? Eu vou dar um indício para vocês. Eu moro aqui em Porto Alegre, eu moro perto do centro, mas a caminho da zona sul da cidade. Eu moro na beira do Guaíba, eu moro de frente para o estádio do Beira-Rio. Tá? Eu vejo as obras aqui o dia inteiro. Sabe o que acontece? Eu olho aquelas obras ali, eu digo, isso não vai ficar pronto para a Copa. Eu passo por elas ali todo santo dia. Hoje tinha um operário trabalhando até 10 horas da noite. Tem um gerador aqui, que está no estádio, que não nos deixa dormir aqui na vizinhança há semanas. Os caras estão virando o tempo todo. Agora, quem olha o ritmo das obras diz, isso não vai terminar. Isso não vai ter. Nós entramos em março, nós já estamos a caminho para o fim do mês, rapidamente chega o fim do mês, e nós vamos entrar em abril e maio, termina o verão, entra... Olha aqui, vocês não são do Sul, não é? Vocês não sabem... O Christian é. O Eu Christian sou. O Christian gaúcho. Está em Curitiba? Não, eu estou em Florianópolis, mas eu sou gaúcho. Ah, você está em Florianópolis. Mas olha aqui, Christian, mesmo Florianópolis já tem uma diferença notável de 5 graus a mais diariamente do que aqui em Porto Alegre. Hã? Deve ter. Tem, você vai ver. No inverno nosso aqui, quando está fazendo 0 grau aqui, está fazendo 5 graus em Florianópolis. Está fazendo 7 graus em Florianópolis. Ora, uma temperatura dessas é agradável até, dá para viver muito bem. Só que aqui faz 0 grau. Aqui nós temos sensação térmica abaixo de 0, de 4, 5, 6 graus. É coisa ruim. Aqui nós temos as 4 estações marcadas. Florianópolis também tem. Nós temos verão, nós temos... termina o verão, agora começa o outono, depois entra o inverno, aí depois vem a primavera para vir o outono. São marcadas. No que entrar o outono, aqui no dia do ingresso no outono, nós já vamos ter 10 graus de queda de temperatura. De temperatura média. Quando entrar o inverno, nós vamos baixar para quase 0. Vocês estão compreendendo? Então, aqui, trabalhar a 0 grau. E outra, a nossa estação chuvosa é o inverno. Nós, a 0 grau e com chuva, vocês acham que vão completar obras aqui? Hã? Chove vários dias seguidos, né? Chove, começa a chover e não para mais. Não, já deu época aqui de chover 2 meses sem parar. E de o Rio Grande ter tido uma longa enchente gigantesca de 2 meses. Eram 2 meses sem parar de chover. Isso ocorreu no ano de 1984. Nesse ano de 1984, no dia 24 de agosto de 84, nós tivemos 0 grau em Porto Alegre. Mas eu aproveitei para falar em dia 24 de agosto de 84, que deu 0 grau. Não, nós tivemos abaixo de 0 grau aqui. Nós tivemos nevou em Porto Alegre.
Mas eu falei essa data 24 de agosto e me recordo. Esse dia é um dia emblemático. Esse dia é o dia da morte do Getúlio Vargas em 1954. E por falar em datas emblemáticas, eu me recordei do que eu postei agora à noite, que no dia 16 agora, gente, hoje é dia 9, já entramos já no dia 9, estamos domingo, dia 9. No próximo domingo, gente, dia 16, nós teremos uma importante figura comemorando os seus 68 aninhos na cadeia. Seu Zeca? O senhor José Dirceu estará na Papuda comemorando 68 aninhos. Vai ter bolinho, tudo lá. Eu não sei, porque como ele se separou da mulher que cuidou intensamente dele nos últimos 8 anos, não é? A dona Evanise Santos. Pois é. E essa mulher cuidava dele, comprava as roupas dele, os jantares e tudo, os almoços, tudo. Ela sabe de tudo da vida dele, ela acompanhava a vida dele em tudo, nas viagens e tudo mais, reuniões e sabe-se lá quanta coisa a mais. Bem, repentinamente, ele se livrou dela, mandou ela pastar, né? E aí, meus caros, então ele não tem hoje quem cuide dele, né? Quem cuide dele, não sei. Acho que não tem um carcereiro bom para cuidar dele na Papuda lá? Como é? Não tem um carcereiro bom para cuidar dele na Papuda lá? Como eles agora estão cortando os privilégios deles lá dentro, certamente aquela feijoada que o Delúbio estava comendo no sábado, ele não terá mais, não. Nem no aniversário, né? Rapaz, passar o aniversário de 68 anos na cadeia, e vocês sabem, ele tem uma menininha, uma filhinha de 2 ou 3 aninhos, né? Que, aliás, foi um dos motivos da separação dele com a Evanise Santos, não é? Porque ele teve uma aventura por Brasília, coisa e tal, e resultou na menininha. E ele se apaixonou pela filha. O que é até uma coisa compreensível. Aos 66 anos ou 65 anos de idade, ele teve uma filha que ele quer passar o máximo de tempo ao lado dela, porque todos os outros filhos dele, parece que ele nunca acompanhou o crescimento desses filhos, não é? Uhum. E então agora ele quereria ficar ao lado dessa menininha. Pois nem a menininha ele terá ao lado dele, viu? Porque, tanto quanto eu saiba, domingo não é dia de visita na cadeia, não é? Hein? E é ruim, eu não sei se ele está deixando que a filha vá até a cadeia também para vê-lo e para ele ver a filha, né? Mas, enfim, não parece emblemático para vocês que o todo-poderoso ex-presidente do partido, o homem que efetivamente construiu e dominava essa máquina partidária, É verdade, esteja hoje reduzido a essa condição? E não é só ele, hein? Lá tem 2 ex-presidentes do PT no presídio. Aliás, o outro está em casa, ainda está desfrutando de uma mansão lá no Lago Norte, me parece, em Brasília, mas logo, logo ele vai para a cadeia também, o seu José Genuíno. Mas vem cá, gente, 2 ex-presidentes do partido estão na cadeia. Mas isto fala por si, não é verdade? É verdade, mas se for anulado o mensalão, né, conforme estão dizendo aí... Não, mas veja, Victor, eu acho o seguinte, é o Dante que está falando, Dante Mantovani, boa noite, tudo bom? Como vai, tudo bem? Tudo jóia? Então, vou fazer aqui Sim. Qual é a tua cidade? Eu sou de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Oh, que maravilha! Perto de qual grande cidade aí? Perto de Marília, de Assis, Presidente Prudente. Oh, legal! Diga, Dante. Então, fazer um pequeno contraponto aqui.
É que é o seguinte, esse pessoal aí, Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio, né? Eles eram dirigentes alto escalão do PT, mas existe uma outra organização que está acima do PT, que é o Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo que reúne inúmeros partidos de esquerda, organizações terroristas, inclusive, como as Farc, o MR8 lá do Chile, né? Sendero Luminoso, enfim, várias organizações criminosas, inclusive narcotraficantes, né? Traficantes de drogas. E existe aí uma espécie de Estado-Maior, né? Desse Foro de São Paulo, e cuja direção conseguiu, através de ações concretas nos últimos 20 anos, a obtenção da presidência de nada mais nada menos que 18 países da América Latina. Né? Então eles têm quadros, né? Eles têm muitos quadros, aí que eu quero chegar. O movimento comunista sempre foi muito forte, sempre investiu muito dinheiro aqui no Brasil. Então eles têm muitos quadros, de modo que essa turma aí, eles são descartáveis e novas lideranças podem surgir a todo momento, né? É o que eles estão fazendo aí com esse turma do PSOL, né? O pessoal bem mais radical aí, que está dando a cara a tapa e estão ganhando muito espaço, estão ganhando cargos públicos aí, né? Mas por outro lado, o que eu vejo de positivo é que além desse pessoal estar sendo encarcerado, o pessoal das antigas aí, que eles eram os intocáveis, né? Hoje nós temos um movimento, ao menos em nível de opinião, né? Que faz um contraponto e consegue identificar o que está acontecendo no sentido de nós aqui somos, acho que nós podemos dizer, todos nós somos de direita aqui, né? Isso talvez não existisse há 40 anos atrás, né? Você tinha até um pessoal mais de direita, mas eles não tinham autoconsciência disso, né? Eles eram por razões culturais, porque o pessoal vinculado à igreja, o pessoal vinculado ao exército, né? Empresários que eram mais liberais, mas não existia esta autoconsciência que está brotando hoje. Então eu vejo como algo positivo isso, assim como esses sinais que você aponta, mas por outro lado nós não podemos deixar de observar que existe uma grande quantidade de quadros, eles são todos renováveis, até porque essa gente aí, eles não têm senso de solidariedade algum, né? Até em certo nível, esse pessoal aí que é mais antigo, eles têm um pouco disso, mas com relação a escalões inferiores, eles mesmos se degladiam entre si, né? Eles mesmos se dilaceram entre si nas suas disputas internas. Então eu creio que se esse pessoal aí se der mal, aparecerão outros aí da mesma estirpe, de modo que... Eu queria ler uns comentários aqui que deixaram no mural pro Vitor. Primeiramente, lá, mandar um abraço pro Paulo Júnior, o Neuri Conzen, pro Salomão Campina, Andréa Baquim, o Geraldo Márcio e o Gustavo Abadi tá te mandando um abraço, viu, Vitor? Lá de Porto Alegre também, o Gustavo Abadi. Meu abraço ao jornalista Vitor Vieira, acompanha o Vidiversos. É isso. O Alberto Santiago tá falando que o programa tá muito bom com você aí, tá gostando muito. O Diego Gonçalves, o que eu acho difícil é a atmosfera de mentira do país. O descaramento tem crescido exponencialmente e o cidadão mediano não possui nenhum lastro para guiá-lo. O PT caindo ainda persistirá aquele esquerdismo emocional na política. O Geraldo Márcio está falando que o programa está genial hoje, está muito bom, parabenizando você. Vamos ver aqui qual mais comentários tem. A Nádia Rapuano também está dizendo que o programa está excelente. E o Geraldo Márcio faz uma pergunta para você. Gostaria de saber, na opinião do Vitor, por qual motivo a classe mais esclarecida do Brasil deixou-se persuadir pelo PT? Eu te diria o seguinte, a classe a classe dita mais erudita, mais informada do país, naturalmente nós temos que colocar aí a intelectualidade, né? A dita intelectualidade, os intelectuais, os teóricos, desde a sociologia, a política, a filosofia, o direito, a economia, a agronomia, enfim, vai passando por todos esses campos. Por que razão esse pessoal se deixou? Veja bem, isto é gente da universidade, meus amigos. Vejam o tamanho. Acusava a esquerda tradicional, acusava
entre aspas, direita, os milicos, o exército, as forças armadas, a ditadura militar, de ter criado no país um imenso vazio, porque com a repressão, a censura, teriam tirado a possibilidade de se criar gerações críticas no país. Muito bem. Exato. O que eles fizeram? Eles, no poder, geraram algo absolutamente pior do que a ditadura militar nesta área da cultura, do conhecimento, do pensamento. E como é que eles fizeram isso? Houve necessidade de censura? Não, nós não temos formalmente uma censura no país, correto? Sim. Nós não temos um órgão declarada, né? Praticando a censura. Olhem aqui, gente, eu trabalhei durante o regime militar, eu trabalhava no jornal e dentro da redação, pertinho da minha mesa, estava lá um coronel do exército, um major, um capitão, com um lápis de cera vermelho fazendo a censura nas matérias. O que podia e o que não podia sair no jornal. Eu trabalhava no Estadão e o Estadão publicava os poemas do Camões nas matérias censuradas. E o Jornal da Tarde, do mesmo grupo do Estadão, que aliás já acabou o Jornal da Tarde, fecharam o Jornal da Tarde, acho que ano passado ou retrasado, o Jornal da Tarde, onde tinha matéria censurada, ele publicava receitas de doces, de comida. Tá? Bem, nós não temos essa censura no país. Nós não temos um órgão censor. Nós não temos a figura física do censor dentro das redações. No entanto, a intelectualidade não diz nada. Ela não produz nada. Por que isto? Aí eu tenho uma resposta para isso. Ela não produz nada. Vocês sabem por quê? Porque ela, intelectualidade, foi toda ela corrompida. Os artistas de teatro, de cinema, de televisão, disso, daquele outro, não dizem nada também. Por quê? Porque foram todos corrompidos. Atenção, vamos botar umas aspas em torno destes corrompidos, tá? Para não pensarem que eu estou dizendo que os caras são bandidos, vulgares. Isso. Não, é um modo de corromper produzido pelo PT que compra consciências. Vocês entendem? Sim. E é um modo muito material. Por exemplo, você chega lá nos artistas e chama dona fulana de tal, atriz, vem aqui. Vou lhe fazer um contrato aqui com a Caixa Econômica Federal e a senhora vai me fazer uma campanha aqui para não sei o quê. Ela vai virar a garota propaganda da Caixa Econômica Federal. Mas, gente, isso é uma fortuna. Essa mulher vai comprar coberturas na Vieira Soto para ela, não sei mais o que, tal. A outra lá faz um projeto cultural ao abrigo da Lei Rouanet e apresenta lá para o Ministério da Cultura, para a socialite paulistana, a dona Suplicy, a dona Marta. Atenção, hein? A dona Marta não é socialista, ela é socialite. Ela é uma socialite paulistana do PT. A dona Marta hoje é ministra da Cultura. O que ela faz lá? Ela aprova os projetos de incentivos culturais para essas peças de teatro, filmes e não sei mais o que, produzidos por quem? Por todos esses artistas que são o quê? Caudatários do PT. A Lei Rouanet, né? Lei Rouanet. Se você tirar as verbas públicas hoje na área da cultura, acaba a cultura no Brasil. Os teatros vão fechar as portas, os cinemas não terão mais filmes nacionais. Né? E como é que isso influencia? Influencia. Isso é uma roda, isso é uma correia de transmissão. Os artistas levam isso direto lá para dentro da Rede Globo e influencia nas novelas. Um autor desses de novelas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o PT fez um negócio na vida brasileira que é um negócio muito estranho, é uma coisa muito inacreditável. O PT atomizou a vida brasileira. De que jeito?
tem 500 mil negocinhos hoje de que luta por isso, luta para aquele outro, luta para aquilo, luta pra... Então tu tem dezenas, centenas, milhares de ONGs pró-índio. Tu tem centenas de ONGs aí defendendo a Mata Atlântica. Tu tem centenas de ONGs defendendo... Para tudo tem uma ONG, tu está compreendendo? O PT se apropriou de todos os discursos dessas ONGs todas. É um grande guarda-chuva que tem tudo isso debaixo dele hoje. E cada um de pensador brasileiro se soca dentro de um guarda-chuvinha desses. Mesmo jornalista, gente da minha estirpe jornalista, esses caras estão tudo metidos nesses aparelhos, tu tá entendendo? E tudo corrompidos, entre aspas, volto a insistir, pelo regime petista. Então nós não temos mais pensamento independente neste país. Isso é uma coisa extremamente danosa. Peguem os grandes empresários. Grandes empresários que podiam muitos dizer, mas esse cara é uma topeira, um ignorante, esse é um brutamontes, ele só quer saber de explorar os seus funcionários, esse é um tomador de mais-valia, não sei o quê. Não, tinha muito empresário desses inteligente. Muitos caras que viam o que estava acontecendo na economia e apontavam para o governo. Hoje você tem algum empresário independente? Não. Virou tudo quanto é empresário dependente do petismo, dependente da Bolsa BNDES. Viraram todos eles sócios do petismo. Você está compreendendo? Sim. E dependentes do petismo. Você pega as 500 maiores empresas brasileiras, aquelas que devem ter negócios com o BNDES, e você vai examinar os conselhos de administração delas. E vai ver se lá não estão metidos petistas. Então esses caras hoje não dizem mais nada também. Então não há mais pensamento crítico e independente neste país. Isso não quer dizer que amanhã ou depois eles não venham a se sublevar contra o petismo. E já está começando a acontecer isso. E vocês sabem por quê? Porque o índice de desindustrialização do Brasil é uma coisa gritante. A cada mês, mais fábrica vai começando a fechar, a reduzir a sua produção, a contratar menos gente, a produzir menos, a exportar menos. E então a coisa está ficando... É só vocês pegarem os índices da economia mensal. Não tem inflação. Não tem desemprego. Mas você vai lá olhar no setor industrial e caiu a produção industrial. Pelo 6º mês consecutivo, caiu a produção industrial. Opa! Algo de muito errado está acontecendo aí, não é verdade? Porque ali é que se gera a riqueza. Ali é que se cria produto. E produto assume valor. Se você ali não tem produção, todo o resto da economia que está funcionando aí é fumaça, é ficção. Vocês estão compreendendo? Em algum ponto isso vai explodir. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Esses call centers espalhados aí pelo país, eu acho que quase toda grande cidade aí tem um call center. Bem, esses call centers estão trabalhando, boa parte deles, para grandes bancos operando no Brasil. Você sabe o que eles estão fazendo? Os bancos terceirizaram uma grande parte das suas atividades com os bancos. Sim. Vocês compreendem? Então, por exemplo, uma moça lá em Recife, de um call center, ela liga para um grande correntista de um grande banco desses em Uberlândia, tá? Vamos pegar 2 cidades ricas. E diz para o senhor assim, olha aqui, o senhor tem uma renda que eu estou vendo aqui no seu cadastro de R$40 mil.
mas o senhor tem 3 contratos aqui com o banco, no total dos 3 contratos o senhor está devendo 90 mil e o senhor está descontando para o pagamento, a amortização desses contratos, 20 mil reais. É muito pesado. Nós queremos lhe fazer uma proposta. Vamos juntar essas 3 dívidas em uma. O senhor vai passar a pagar, em vez de 20 meses, vai passar a pagar em 60 meses. E os 20 mil do seu comprometimento mensal, da sua renda, nós vamos baixar para 8 mil. E nós ainda vamos aumentar aqui o seu limite de crédito para 120 mil. Que tal? O que o senhor acha? Achei maravilhoso. Achei uma maravilha. Vamos fazer isso. Como é que eu faço? Não, se o senhor aprova, o senhor tecle aí no seu telefone ou no seu computador, tal, que nós estamos assinando o seu contrato aqui. E aí o senhor vai depois receber. Completada a operação, acabou de ser renegociado um crédito que provavelmente ia ser ruim para o banco ia ter que lançar em carteira de créditos duvidosos, Sim. Ia ter que fazer provisionamento de receita para eventual pagamento, cobertura daquele prejuízo, e ele lança o novo contrato em créditos absolutamente bons. E esses créditos é que irão gerar um poderoso lucro, como os bancos geram, tá? E em cima desses lucros serão pagos poderosos dividendos para os acionistas. Bem, o que está acontecendo, gente? Agora, neste mês de março, que é um mês em que multidões gigantescas de brasileiros estão começando o chamado ano civil, voltando de férias, das praias e não sei mais o que, milhões de brasileiros estão procurando os bancos para fazerem as chamadas novações de suas dívidas. Novando significa renovar a dívida. Renovar a dívida que significa tão somente uma coisa. Você pega uma nova dívida por um prazo mais longo, com um juro mais alto, e você vai pagar mais caro, 2 ou 3 vezes mais caro ainda do que você já está pagando. Tá bem? Sim. É uma profunda ilusão. Mas milhões de brasileiros estão aceleradamente fazendo isso no país neste exato momento. Você sabe qual é o volume de endividamento dos brasileiros hoje? É superior a 25% do PIB nacional. Quer dizer, vai dar uma quebradeira aí que... Mas natural, meus amigos, em algum momento isso vai quebrar tudo, vai ser uma coisa de maluco. E aí para tapar o buraco, para resolver, né, vai ser sugerido o quê, né? As sugestões que vão surgir aí. Uma coisa é absolutamente certa. Quem tem um mínimo de informação sabe que a hora é agora de fazer mudança urgente. Porque a seguir com o quadro que aí estamos, o nosso futuro, brevíssimo, em poucos meses, será o precipício. Nada menos... Vitor, Oi. É o Dante de novo. Deixa eu te fazer 2 perguntas, Vitor. Nesse contexto que você está mostrando para nós aqui de maneira tão precisa e brilhante, como que você enxerga a participação de uma instituição absolutamente terrível, chamada Justiça do Trabalho, né, que está realmente acabando com as pequenas e médias empresas, e como é que você vê aí a possibilidade de o povo brasileiro, cidadãos de bem, estarem a se armar, comprar armas de fogo para se defender aí da tirania desse governo petista? Por que eu digo isso? Porque essa Justiça do Trabalho, na minha opinião, é algo que deveria acabar. E em contrapartida, todas as pessoas de bem no Brasil deveriam se armar, né? Você consegue enxergar esses dois problemas aí nesse cenário que está descrevendo para a gente? Bom, é interessante como as tuas 2 perguntas se entrelaçam uma na outra. O que elas têm de comum? Ambas têm em comum uma coisa, é a violência.
todas as maneiras de expressão da violência que pode ser produzida e que foi altamente insuflada por este regime petista durante esta década que eles ocupam o poder. Vamos primeiro ao cidadão se armando, que foi a segunda pergunta que você colocou. Mas é natural, meu caro Dante? Tá vazando, Dante, desculpa, tá vazando o seu teclado, Dante, perdão. É natural, meu caro Dante, que os brasileiros precisem se armar, porque a situação está ficando insustentável. Um país, como eu disse antes mais cedo aqui, que tem 50 mil mortes anuais por bala ou facada, não tem segurança nenhuma. Porque não existe guerra no mundo que produza esse nível de vítimas fatais. E o Brasil está em guerra. Em guerra. Portanto, o Brasil precisa se armar. E se armar por quê? Porque a bandidagem está toda na rua. A bandidagem não é presa. A bandidagem é aliada do governo esquerdista do PT. O PCC, por exemplo, é uma cria das Farc e do PT aqui no Brasil, e inclusive as Farc fazem parte do Foro de São Paulo. O Brasil aí bateu o recorde aí de consumo de cocaína e o governo veio desmentir essa semana. E você acha que o governo teria efetividade ao tentar desmentir que este é o país que quadruplicou o consumo de cocaína durante o regime petista? Pois é. Não tem como, não é? E outra coisa, qual é o brasileiro que não sabe o desastre que é o consumo de cocaína com um membro da sua família? O drama, né? Hã? O drama que é isso, né? Não, é um drama terrível, é uma coisa... A dependência química é algo brutal. Qual é o pai ou mãe que, tendo um filho maconheiro, não sabe o desastre que é a maconha? Quanto pai, quanta mãe neste país está amargando ter um filho esquizofrênico para ser cuidado com esquizofrenia detonada pelo consumo da maconha? Exato. Hã? Pois e agora o Uruguai está plantando maconha, né? Aí do lado de vocês, né? Mas o Uruguai é um país que não existe. O Uruguai é uma ficção. Mujica. É engraçado que aqui no Brasil o pessoal morre de amores por aquele presidente Mujica lá, que é um maconheiro, safado, sem vergonha, terrorista, né? E o pessoal aqui pinta ele como se fosse um grande sujeito, né? O pessoal elogia muito ele, né? Um grande presidente. O Uruguai como pode? Essa mentalidade do brasileiro realmente está muito degenerada, né? Para chegar nesse ponto. Mas não, olha que isso está, você tem razão. Mas eu quero dizer que não é nas multidões que se está imaginando. É o PT que faz querer parecer que as multidões estão com ele. Não estão, não. Olha que a dona Dilma foi eleita com 30% dos votos dos brasileiros. 65% dos brasileiros não votaram nela, não. Qualquer pesquisa que faça aí sobre qualquer aspecto da vida brasileira mostra que o brasileiro concreto, o brasileiro real, não é aquele brasileiro do PT, modelo do PT. O brasileiro real é um cara que é conservador. Com certeza. A maioria da população realmente tem uma linha muito mais conservadora. A maioria da população brasileira é população de bem, povo cristão, tá certo? Sim, senhor. Pelo menos 70% do povo brasileiro é cristão. Então, se essa massa cristã acordar, essa turma do PT aí tá ferrada. Por isso que a gente tá fazendo esse trabalho aqui, divulgação de informações, divulgação cultural, a gente acorda o povo, né? E é assim que se acorda mesmo. Não tem uma representação, né? O povo não tem uma representação. Esse povo, o governo esquerdista, mídia esquerdista, tudo esquerdista, o povo não tem essa representação. Mas, meus caros, o azar do PT é que eles estão no poder bem no momento em que as mídias ditas alternativas, as redes sociais explodem. E aqui eles não têm controle. Pois é, o nosso ouvinte aqui, o Francis Lauer, está dizendo, você sacaneia com o Mujica só porque o cara anda de Fusca. Mas o pessoal tá gostando bastante do programa aqui, mas a gente já tá chegando... Estourando. Eu queria agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer ao Vitor Vieira aí pela
pela brilhante exposição aí, pela participação com a gente e dizer que está sempre convidado, viu? A qualquer momento aí, a gente está sempre nos programas ao vivo aí, falando de vários assuntos aí, está sempre convidado a vir entrar com a gente aí para falar aí, conversar. Eu vou ter grande prazer. Eu descobri agora a existência de vocês e eu quero dizer que eu considero esse trabalho que vocês estão fazendo um trabalho da máxima importância, tá? E que este desafio de se fazer esta reconstrução cultural, ideológica, histórica, política do país é o que precisa se fazer com a maior urgência e levar isso à maior quantidade de pessoas. Era isso. É isso aí. Então, é o que a gente tenta fazer, né? Vamos continuar aí o máximo que a gente puder. Continue. Obrigado. Me avisem sempre que vocês tiverem aí outras poderosas discussões que eu chegarei. Maravilha, eu te agradeço aí pela... Então, muito obrigado. Queria agradecer... Eu também queria agradecer aí o Vitor, né, pela aula que ele nos deu aqui.